Como vender durante as eleições? Eu sou o Luiz, um dos fundadores aqui da Oceanos Assessoria de Marketing. E antes de a gente começar esse vídeo, eu já aproveito para se inscrever aqui no nosso canal. A ideia desse canal é compartilhar coisas que a gente realmente aprende na prática, trabalhando com empresas da economia real, como a sua. Principalmente varejo, móveis, decoração, indústria e serviços. E o vídeo de hoje nasceu de uma pergunta que eu comecei a ouvir com frequência de nossos clientes. Luiz, como vai ficar o mercado durante as eleições? Você acha que as vendas vão cair? Você acha que o consumidor vai ficar inseguro? Você acha que vale a pena investir em marketing nesse período? E quanto mais eu ouvia essas perguntas, mais eu percebia que a maioria das empresas está olhando para a parte errada da história. Porque quando falamos de eleições, quase todo mundo olha para a venda, mas poucas pessoas, empreendedores, olham para a construção da venda. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque a venda acontece em um dia, mas a decisão normalmente começa semana ou mesmo até meses antes. E é justamente por isso que eu enxergo esse período de uma forma diferente. Enquanto muita gente está preocupada com o que vai acontecer durante as eleições, eu estou muito mais interessado naquilo que podemos construir antes delas. E para explicar isso, eu quero mostrar um framework que a gente utiliza aqui na Oceanos e agora eu quero compartilhar com você na prática. Vou deixar aqui na tela. Agora eu quero que você observe uma coisa aqui nesse framework. Quando falamos de marketing, muitas empresas enxergam apenas esse último círculo aqui. A conversão, a venda, o pedido, o orçamento, o contrato assinado. Mas a verdade é que a compra, raramente ela começa nesse momento, no final. O que acontece aqui nesse final é apenas o resultado de uma jornada que foi construída. E essa jornada, normalmente, passa por 5 etapas. Descoberta, exploração, validação, engajamento do cliente e a conversão. Tudo isso a gente deixa nesse framework. E quando entendemos isso, começamos a enxergar eleições, Black Friday, Natal e outras datas importantes de uma forma completamente diferente e de forma estratégica. Então vamos pegar na prática, vamos imaginar uma loja de móveis. Você realmente acredita que alguém acorda numa sexta-feira, vê um anúncio de um sofá de R$5.000 e compra ali em 5 minutos? É claro que vai existir exceções, mas a maioria das pessoas não funciona assim. Porque compras maiores, de ticket médio maior, normalmente são planejadas. A pessoa vai conversar com o marido, conversa com a esposa, pesquisa referências no TikTok, num Pinterest, compara as lojas da cidade, olha avaliações no Google, vai pesquisar preço, vai visitar ali o perfil da rede social, vai salvar algumas inspirações e vai construindo segurança para tomar aquela decisão no final. E é exatamente que esse framework ele explica. E tudo começa na descoberta. É quando o consumidor entra em contato com a sua marca pela primeira vez. E por que a gente tem que olhar isso de maneira estratégica? Porque pode ser através do Instagram, de um conteúdo, de um influenciador que você contratou, de um anúncio que a gente divulga o produto, de uma indicação que alguém que já comprou está levando, do Google, de um outdoor, de um evento. São inúmeras possibilidades. Ninguém compra nessa etapa. E é isso que você precisa entender. Mas praticamente todo mundo vai começar por ela. E esse é um ponto importante, porque muitas empresas desaparecem durante meses e querem aparecer apenas quando chega uma data importante. Só que o consumidor não constrói confiança da noite para o dia e é por isso que você tem que trabalhar de maneira antecipada. Depois da descoberta vem a exploração. É aqui que a pessoa começa a procurar mais informações. Ela vai entrar no seu Instagram, ela vai pesquisar o seu nome no Google, ela vai comparar você com outras opções da sua região e procura entender se a sua empresa vai fazer sentido para ela. E eu gosto de dizer que nessa fase o consumidor está tentando responder uma pergunta muito simples. Vale a pena continuar prestando atenção nessa marca? Olha que pergunta profunda. Porque depois dessa fase vem a validação. E aqui muita venda é ganha ou perdida. Porque agora o consumidor ele procura provas. Ele vai ver as avaliações, ele vai ver comentários, ele vai ver casos reais. Às vezes ele vai pedir para você indicações de clientes que você já atendeu. Vai pedir foto, vídeos, depoimentos, experiências de outros clientes. E se essas provas não existem, a insegurança vai aumentar e vai impactar toda essa jornada. E depois vai vir essa etapa que muita gente ignora, que é o engajamento. Porque nem todo mundo compra na primeira visita. Você concorda com isso? Na verdade, a maioria não compra.
quando a gente fala de compras planejadas. Então, o que acontece depois? Sua marca ela vai desaparecer ou ela vai continuar presente nessa jornada? Porque a gente tem que investir em conteúdo, tem que voltar a falar com esse cliente pelo WhatsApp, às vezes pode colocar uma estratégia de e-mail, remarketing, né, com os nossos anúncios, redes sociais, porque toda compra é importante, normalmente envolve vários contatos antes da decisão final. E só depois a gente vai chegar na conversão. E aqui está o ponto principal desse vídeo. As eleições, elas não mudam essa jornada. A Black Friday não vai mudar essa jornada. O Natal não muda essa jornada. O que muda é o momento da decisão, mas a construção da preferência continua acontecendo da mesma forma em toda a época do ano. Por isso eu acredito que muitas empresas estão olhando para o problema errado dentro da estratégia de marketing delas. Porque elas perguntam, como vou vender durante as eleições? Quando talvez a pergunta correta seja, como construir preferência antes das eleições? Tá vendo que são perguntas totalmente diferentes? Porque quando a decisão, o momento chegar, a preferência pelo teu cliente ele já vai estar formada. Ele já vai ter passado por toda essa jornada. Então se eu tivesse uma loja de imóveis hoje, eu não estaria esperando setembro ou outubro para começar a agir. Eu estaria pensando agora, como aumentar a presença da minha marca? Como aparecer mais para outros clientes, como fortalecer o meu Google Meu Negócio, como eu posso produzir mais conteúdo de maneira intencional, como eu posso gerar mais prova social com os meus clientes, como eu posso aumentar os meus pontos de contato, como fazer a minha marca ser lembrada, porque quando um consumidor finalmente estiver pronto para comprar, ele tende a escolher as marcas que ele já conhece. E existe uma frase que resume muito bem esse framework que a gente criou aqui na Oceanos. O consumidor não decide em um único lugar. Ele constrói preferência ao longo da jornada. E é exatamente por isso que essa imagem faz tanto sentido para nós aqui da Oceanos. Porque ela mostra algo que vemos todos os dias na prática. A venda é consequência. A preferência vem antes. E existe mais uma coisa que eu gostaria de te mostrar antes de encerrar. Se você é empresário e está preocupado com o impacto das eleições no seu negócio, faça esse exercício. Pegue sua empresa, o papel e caneta e avalie. Hoje você está gerando descoberta da sua marca? Está gerando exploração? Está gerando validação para esse cliente ele tomar a decisão mais fácil? Você está conseguindo fazer esse reengajamento de sempre estar passando na tela do celular do teu cliente? Ou você está só apenas tentando converter, vender? Porque às vezes o problema ele não está na oferta, não está no mercado, não está nas eleições. O problema é que a sua empresa está tentando colher sem ter plantado. E é aí que muitas empresas erram. E já aproveitando, eu quero fazer um convite para você. Aqui na Oceanos, nós somos uma assessoria de marketing que ajuda empresas como a sua a vender mais, num sistema que une marketing, relacionamento e vendas. Então, se você gostou desse vídeo e acredita que existe espaço para crescer o seu negócio através da internet e quer entender como aplicar esse framework na sua empresa, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você preenche suas informações e nosso time entra em contato. Então, se você quer lembrar de apenas de uma coisa, lembre disso. As eleições podem mudar o momento de compra, mas não mudam uma jornada de compra. E as empresas que mais crescem, normalmente, são aquelas que começam a construir preferência antes de todo mundo. Então, comece agora, porque tudo que vai acontecer lá em outubro, você começa a dar o pontapé inicial neste mês. E se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela, onde eu falo sobre o calendário comercial de marketing para tua loja. Valeu? Te espero no próximo vídeo.